A história de Lilith é uma das narrativas mais complexas, fragmentadas e controversas de toda a tradição judaica e mística ocidental. Diferente de personagens centrais das escrituras, Lilith não surge de forma clara e direta nos textos canônicos, mas se constrói lentamente a partir de lacunas, interpretações, tradições orais e escritos paralelos. Justamente por isso, sua figura atravessa séculos como um símbolo ambíguo, ora espírito do deserto, ora primeira mulher de Adão, ora entidade demoníaca, ora arquétipo da liberdade feminina e da rebelião contra estruturas divinas e humanas. Para compreender Lilith, é necessário caminhar por textos oficiais e não oficiais, por comentários rabínicos, literatura medieval e misticismo cabalístico, entendendo como sua imagem foi sendo moldada, temida, ocultada e reinterpretada ao longo do tempo. Nos textos mais antigos da tradição hebraica, especialmente na Bíblia hebraica, Lilith não aparece como personagem narrativa com nome, genealogia ou história própria. No entanto, há referências indiretas que abriram espaço para sua associação com forças noturnas e caóticas. O caso mais citado encontra-se em Isaías 3, 4 e 14, onde algumas traduções mencionam uma criatura da noite que habitaria regiões desoladas. O termo hebraico utilizado, Lilith, deriva da raiz ligada à noite, ao vento e aos espíritos noturnos, conceitos que já existiam em culturas mesopotâmicas anteriores ao judaísmo. Nessas tradições mais antigas, entidades femininas da noite eram associadas à sedução, à morte infantil e à desordem cósmica. E é provável que essas ideias tenham sido absorvidas e ressignificadas pelos hebreus durante períodos de exílio e contato cultural. É importante compreender que o silêncio da Bíblia hebraica sobre Lilith não significa inexistência, mas sim exclusão. Muitos estudiosos apontam que figuras que representavam ameaça à ordem patriarcal, ao modelo familiar e à hierarquia religiosa, tendiam a ser marginalizadas ou transformadas em símbolos abstratos do mal. Lilith surge nesse espaço liminar, não completamente apagada, mas também não plenamente reconhecida. Ela habita as margens do texto sagrado, aparecendo mais como conceito do que como personagem, mais como advertência do que como narrativa. Esse processo de construção se torna mais evidente quando avançamos para os textos rabínicos, especialmente o Talmud. Neles, Lilith passa a ser descrita com mais detalhes, ainda que fragmentados. Ela é apresentada como um espírito feminino perigoso, associado à noite, aos sonhos eróticos, à sedução masculina e à morte de recém-nascidos. Em diversas passagens talmúdicas, recomenda-se que homens não durmam sozinhos, pois Lilith poderia visitá-los durante ou sono, e que mulheres grávidas usem amuletos para proteger seus filhos. Aqui, Lilith já não é apenas uma criatura simbólica, mas uma entidade ativa, temida e combatida por meio de rituais e fórmulas sagradas. Esse retrato talmúdico reflete uma tentativa clara de controle do medo. Lilith personifica tudo aquilo que foge à ordem: a sexualidade fora do casamento, o feminino indomável, a ameaça à continuidade da linhagem, ao atribuir a ela a morte infantil e os perigos da noite. A tradição oferece uma explicação sobrenatural para tragédias comuns em sociedades antigas, ao mesmo tempo em que reforça normas de comportamento e dependência da proteção divina. No entanto, a narrativa mais famosa e influente sobre Lilith surge apenas na Idade Média, em um texto conhecido como o Alfabeto de Ben Sira. Apesar de seu tom irônico e provocativo, esse escrito teve um impacto profundo na construção do mito de Lilith, como a primeira mulher de Adão. Segundo essa narrativa, Deus criou Adão e Lilith do mesmo barro, ao mesmo tempo, tornando-os iguais em essência e dignidade. Essa igualdade, no entanto, tornou-se fonte de conflito. Lilith recusou-se a se submeter a Adão, especialmente na relação sexual, rejeitando a posição de inferioridade que lhe era imposta. O conflito entre ambos culmina na fuga de Lilith do Éden. Ao pronunciar o nome inefável de Deus, ela adquire poder e abandona o paraíso, escolhendo a liberdade em vez da obediência. Deus então envia anjos para trazê-la de volta. Mas Lilith
se recusa. Como consequência, ela é amaldiçoada. Seus filhos morreriam diariamente, e ela se tornaria inimiga das crianças humanas. Aqui ocorre uma virada crucial na narrativa. A mulher que se recusa a obedecer não é apenas expulsa, mas demonizada. Sua escolha pela autonomia é reinterpretada como maldade, e sua punição transforma-a em ameaça eterna à humanidade. Esse texto revela muito mais sobre a sociedade que o produziu do que sobre Lilith em si. A narrativa funciona como uma advertência simbólica. A mulher que reivindica igualdade e autonomia sexual será associada ao caos, à morte e à destruição da família. Ao mesmo tempo, cria-se um contraste com Eva, que surge posteriormente como a esposa submissa, criada da costela de Adão, dependente e obediente. Lilith, assim, torna-se o erro corrigido por Eva, a possibilidade rejeitada de uma criação igualitária. Apesar de sua demonização, ou talvez justamente por causa dela, Lilith não desaparece. Pelo contrário, sua figura se fortalece no misticismo judaico, especialmente na Cabala, alcançando sua forma mais complexa no Zohar. Nesse contexto, Lilith deixa de ser apenas uma mulher rebelde, ou um espírito noturno, e passa a ocupar um papel cósmico. Ela é apresentada como a rainha da noite, consorte de forças malignas e representante do lado sombrio da criação. Na visão cabalística, o universo é sustentado por um delicado equilíbrio entre forças opostas. Quando esse equilíbrio é rompido, surgem entidades que se alimentam do excesso, do desejo descontrolado e da energia desviada. Lilith passa a simbolizar esse desequilíbrio. Ela é associada à sexualidade fora da santidade, aos sonhos impuros, às obsessões e às rupturas espirituais. Não é apenas um ser externo, mas uma força que se manifesta dentro do próprio ser humano, especialmente quando este se afasta da ordem divina. O Zohar descreve Lilith como sedutora beila e imortal, atraindo homens durante o sono e roubando sua energia vital. Essa imagem dialoga diretamente com antigas crenças sobre demônios noturnos e com o medo do desejo não controlado. Ao mesmo tempo, ela se torna parte de uma estrutura espiritual maior, quase necessária para explicar a existência do mal e da imperfeição no mundo criado por um Deus perfeito. Lilith não é apenas um erro ou uma falha, mas um resultado inevitável da liberdade e da fragmentação da criação. Dentro desse contexto místico, surgem também práticas de proteção contra Lilith. Amuletos com nomes de anjos, inscrições sagradas e rituais específicos eram utilizados para afastá-la, especialmente de mulheres grávidas e recém-nascidos. Esses costumes mostram como o mito de Lilith ultrapassou o campo teológico e entrou na vida cotidiana, influenciando práticas, medos e comportamentos ao longo de séculos. Ao observar a trajetória de Lilith, desde suas origens obscuras até sua consolidação como figura central do misticismo, torna-se evidente que ela representa mais do que um simples demônio ou personagem mitológico. Lilith encarna tensões profundas entre ordem e caos, obediência e liberdade, masculino e feminino, luz e sombra. Sua exclusão dos textos canônicos e sua presença intensa nos escritos paralelos revelam um conflito interno da própria tradição religiosa, que tenta lidar com aspectos da existência que não se encaixam facilmente em estruturas rígidas. Nos tempos modernos, Lilith passou por um novo processo de ressignificação. Muitos a veem não mais como demônio, mas como símbolo de resistência, autonomia feminina e rejeição da submissão imposta. Essa releitura, embora distante do contexto original dos textos antigos, mostra a força duradoura do mito. Lilith continua viva porque toca em questões universais: o preço da liberdade, o medo do desconhecido e a tentativa constante de controlar aquilo que ameaça a ordem estabelecida. Assim, ao reunir as referências da Bíblia hebraica, do Talmud, do alfabeto de Ben Sira e do Zohar, percebe-se que Lilith não pertence a um único texto ou época. Ela é uma construção coletiva, moldada por medos, desejos, crenças e conflitos de diferentes gerações. Sua história não é linear, nem definitiva. Ela muda conforme o olhar de quem a observa. Para alguns, é demônio. Para outros, deusa esquecida. Para outros ainda,
Símbolo. O que permanece constante é sua função de questionar limites e expor aquilo que foi empurrado para as sombras da tradição.